A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas. Servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos mais uma vez retomar a maratona de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre de 2022. E a lição desse período será uma lição muito interessante. Os irmãos terão vários assuntos contemporâneos a serem abordados no dia a dia, dentro daquilo que a igreja vem sofrendo, os ataques que nós iremos aí combater, revidar dentro das Sagradas Escrituras, ok? Então, o tema da presente lição desse trimestre será os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Olha que maravilha, lição bíblica de adultos. E o comentarista é o pastor José Gonçalves. Eu quero ler aqui rapidamente a sua biografia. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por essa mesma instituição. É comentarista de lições bíblicas de adultos da CPAD e também autor de diversos livros aí, a maioria destes publicados pela CPAD. Que maravilha, né? Oremos pela vida deste nobre comentarista, nós conhecemos ele pessoalmente, para que Deus continue levantando homens, mulheres, cada vez mais estejam fincados aí na estrutura das Sagradas Escrituras, comprometidos com a revelação escriturística e com isso, servindo a igreja brasileira, em especial os assembleianos, no que diz respeito às bases doutrinárias que devemos seguir, pautados na palavra de Deus, ok? Então espero que seja um tempo de bênção para a sua vida, espero que seja um tempo onde iremos crescer na graça e no conhecimento juntos e nos munir cada vez mais da palavra de Deus para que possamos estar mais firmados, mais íntegros, apologeticamente falando, preparados para responder à razão da esperança que há em nós, ok? Então, antes disso, eu quero apenas iniciar essa ministração lendo aqui o sumário das 13 lições que serão tratadas durante esse terceiro trimestre de 2022, ok? A lição de número 1, que nós iremos expor hoje, nós iremos tratar a respeito das sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. 4. A sutileza da normalização do divórcio. Lição de número 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6. A sutileza das ideologias contrárias à família. Lição de número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Lição 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. Lição 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. Lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Lição 13, última, resistindo às sutilezas de Satanás. Perceba que iremos tratar diversos tópicos, vários temas dentro daquilo que a igreja tem sido atacado durante a sua história, ok? Então será um tempo de muito crescimento. Espero em Deus que os queridos irmãos estejam acompanhando e a par do que está acontecendo ao redor da igreja, dentro das ONGs, ideologias, tentando destruir a família, a respeito das mídias sociais, um tópico muito interessante, com vários meios e plataformas na internet, onde as crianças, jovens, até mesmo adultos têm uma facilidade de interagir, de ver, de olhar, de se conectar e bem como de entender o mundo aí fora da igreja, fora desse entendimento daquilo que vemos como estrutura orgânica e também como organização. Nós percebemos que devemos ter esse movimento de dentro para fora, sendo luz, sendo sal e manejando bem a palavra da verdade, enxergando as coisas ao nosso redor
com as lentes de Jesus Cristo. Tenho certeza que essa lição ela é muito pertinente dentro daquilo que iremos tratar ao longo dessas ministrações. Amém? Então vamos lá iniciar a partir deste momento com a lição de número 1, mas antes disso eu quero tratar com vocês a respeito da leitura bíblica em classe, melhor dizendo, texto áureo, onde nós iremos aqui fazer uma exposição de 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. A lição de número 1, basicamente, é uma apresentação geral daquilo que será tratado ao longo das demais 12 lições, ok? O texto diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Observe que é um texto escatológico. E a verdade prática nos ensina, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Observe que até para entrarmos em combate tem que haver ferramentas específicas, ok? A título de introdução, vamos a partir deste momento compreender aqui a introdução, a mensagem central dessa lição tão importante. Um dos tópicos que deve ser destacado dentro do início em sala de aula do presente tema, da presente lição, é o conceito da palavra pós-modernidade. Observe que os ataques e sutilezas que Satanás tem contra a igreja, ele se dá ao longo da história, né? Nós sabemos que no Antigo, Novo Testamento, em tempos passados, isso já acontecia, não é novidade para o nosso tempo presente. Apenas os meios e métodos usados pelo próprio Satanás, eles mudam ao longo da história, mas tem a mesma característica que é de destruição da família, da igreja e daquilo que nós cremos e daquilo que entendemos como verdade. O presente momento, o dado momento da história que estamos vivendo, é conhecido como pós-modernidade. O que significa isso? É o período de tempo que colocou para escanteio a modernidade, ou seja, é um dado momento na história que expressa os valores, a forma de pensar e as tendências da época. E isso acontece em diversos âmbitos, tanto na arte, como na música, como na educação, enfim, em todos os meios aí dos nichos culturais, ok? A pós-modernidade, ela basicamente está, para o melhor entendimento, amparada em 3 pilares, ok? Primeiro é conhecido como pluralização. O que significa isso? O mundo é plural, são muitas ideias, são muitos conceitos, muitos valores, muitas culturas, muitas religiões, filosofias, cosmovisões, modos de enxergar o mundo, e a bem da verdade que nenhuma delas tem ou detém-se para si o poder ou a pretensão de ser a verdade. Com isso, a verdade nesse mundo plural, ela se torna relativa. É aí onde entra o famoso conceito de relativismo, ok? Além disso, além da pós-modernidade estar amparada na pluralização, ela também tem como característica, como segundo pilar, chamado de privatização. Ou seja, cada um tem a sua própria verdade. A bem da verdade que muitas pessoas têm ideias particulares dentro do seu subjetivismo, as pessoas têm os seus próprios conceitos, as pessoas não adentram nas esferas de conceito uma das outras, porque cada um tem a sua própria verdade. Você tem uma cosmovisão, essa outra pessoa tem uma cosmovisão, você tem os seus valores morais, as suas filosofias, ou seja, os seus não são melhores que os meus e os meus não são melhores que os seus. Cada um com a sua própria verdade, melhor dizendo, cada um no seu próprio quadrado, ok? Portanto, a verdade, além dela ser relativa, individual, ela também se caracteriza como privativa, né? Melhor dizendo, subjetiva. Além disso, além da pluralização, além da privatização, também temos aqui a secularização. É aqui que as coisas começam a ficar mais escancaradas. Elas parecem aí, são jogadas à luz solar e percebemos as suas incoerências dentro daquilo que as pessoas querem fazer nesse movimento da pós-modernidade, nesse dado momento da história. O que eles querem? Eles pensam assim, vamos tirar Deus do caminho, tirar Deus das nossas agendas, fazendo do nosso jeito, do nosso modo, e não preciso aplicar esses princípios hoje, porque são coisas do passado. Então, o resultado de tudo isso, dessa privatização, dessa pluralização, dessa secularização, tirando os padrões morais
do cristianismo, de Deus, do entendimento do que é Bíblia Sagrada, desse livro que é inerrante, é infalível, para eles não olham dessa forma. Então, o resultado disso, dentro da pós-modernidade, é basicamente a desconstrução da família. E aqui que entra a temática, dentro dessa introdução, do tema dessa presente lição, que é os ataques contra a Igreja de Cristo. Ou seja, o resultado disso, dessa pós-modernidade amparada dentro desses três pilares, privatização, secularização e pluralização, é a desconstrução da família, é a desvalorização do ser humano, a relativização da moralidade cristã, é o desencorajamento ao conhecimento de Deus, ao relacionamento com Deus. E com isso, o ir ao culto, esse movimento de disposição de coração, se tornou retrógrado, se tornou ultrapassado, porque eu posso construir o meu próprio altar de acordo com os meus valores. Então, eu enxergo o mundo à minha volta, nas prateleiras de ideias, e escolho aquilo que é melhor, que casa bem em mim, que me veste de uma maneira adequada. As pessoas não querem um evangelho, elas querem apenas a parte em que lhe apraz, apenas as partes em que elas se sentem confortáveis. Quando são confrontadas, quando são de fato exortadas, elas não querem essa verdade, porque o mundo lhes apresenta maneiras mais fáceis de entender o mundo ao seu redor, mas simplesmente estão caminhando para a perdição e para o inferno. Essa é a verdade. Então, e qual é que é o nosso movimento enquanto igreja? Qual é o nosso papel enquanto organismo que está atrelado dentro da organização como igreja constituída por Deus, a quem ele morreu na cruz do Calvário, esse organismo vivo de todas as épocas e eras? Qual que é a nossa ação diante desses ataques? Então, o que devemos fazer? Tendo em vista essas definições aqui que acabamos de trazer para os queridos irmãos, nós devemos evidenciar que o pensamento cristão é verdadeiro não porque funciona, mas funciona porque é verdadeiro. Então, para nós, a verdade, ela é absoluta. Ela não pode ser relativa. Se cremos na palavra de Deus como inspirada, inerrante, infalível, a supremacia das Sagradas Escrituras, para nós, a verdade ela não pode ser relativizada. Ela é absoluta porque é pautada em um Deus que é perfeito, santo e que não muda. Então nós, como criaturas, devemos olhar para essa verdade, enxergar o caráter de Cristo e olhar ao nosso redor, tendo em vista as lentes do Senhor para interpretar as coisas ao nosso redor. Então, é ter uma cosmovisão cristã. É a malha hermenêutica pela qual nós interpretamos o mundo ao nosso redor. É parecer mais com Cristo. É através do Espírito Santo compactuar-nos com a natureza do nosso Senhor. Nós, como servos, devemos nos parecer com o nosso Senhor. Ele é perfeito, santo. E com isso, nós não podemos olhar para a realidade e perceber que existem várias verdades particulares, mas olhar e entender que existem várias cosmovisões erradas da realidade que é única, que é uma verdade tida em Deus, ok? Então, essa aqui é apenas a introdução para que o querido irmão entenda essa verdade tão importante a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo e a maneira de nós nos portarmos e nos comportarmos dentro dessa realidade pós-moderna, ok? No primeiro tópico, eu quero tratar rapidamente, os irmãos já conhecem a nossa maneira de ministrar, eu não irei me deter aqui em cada linha, em cada parágrafo do estudo, o irmão pode fazer isso aí na sua individualidade, mas eu quero aqui apenas destacar alguns pontos que creio eu que sejam importantes a serem frisados em sala de aula, ok? O primeiro tópico aqui, ele tem como subtítulo a Igreja sob ataque. Aqui é basicamente uma introdução, ele destaca aqui 3 subtópicos, o primeiro, a sutileza do ataque, o segundo, o alerta para o povo de Deus e terceiro, a Igreja na reta final, ok? A primeira coisa que devemos entender, como o próprio título da lição traz, ele fala aqui as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Primeira coisa, se você for um crente verdadeiro, Satanás odeia você. Sabe por quê? Porque nós somos portadores da imagem de Cristo.
Nós somos feitura especial de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. E porque você foi arrancado do poder de Satanás, é que ele tenta nos tragar para ele. Ele tenta nos retirar da presença de Deus. Ou seja, nós abandonamos o território de Satanás. Nós fugimos daquele que seria o seu poderio das suas mãos. Pela graça, nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Mestre. E isso ele odeia. E isso, de fato, ele luta contra para que possamos nos distanciar de Deus. É por isso que os ataques são constantes, né? Como testifica Pedro, ele fala o seguinte lá em Mateus capítulo 16, verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Satanás, ele nos odeia porque Cristo está em nós. Satanás, ele nos odeia porque nós amamos a Cristo. E Satanás, ele quer basicamente que nós retornemos ao seu poderio, né? Como diz Jesus a Simão, lá em Lucas capítulo 22, verso 31, ele fala: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha como isso é interessante. Nós observamos isso também lá no livro de Jó, a tratativa ali de Deus dentro do diálogo que ele teve com o acusador, reclamando para si a vida de Jó. Então, Satanás, ele nos quer peneirar como trigo. Não exagere ou basicamente nem subestime a respeito da figura e da pessoa de Satanás. Ele não é Deus e nem mesmo uma divindade caída. E não é o Todo-Poderoso. É apenas um anjo caído, né? No entanto, Satanás, de fato, é um inimigo poderoso. Um grande teólogo, ele falou que nós somos opostos por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais que o mais operoso, brigar mais do que o mais forte e pensar com mais argúcia do que o mais sábio. Então, nós devemos entender que todo verdadeiro crente, ele está envolvido no que a Bíblia chama de guerra espiritual. E isso é sério. John Bunyan, ele trata desse movimento do crente nessa luta espiritual como guerra santa. É assim que ele trata. Então, essa guerra espiritual, ou chamada guerra santa, envolve uma perpétua batalha contra três inimigos: o diabo, o mundo e também a carne. Então, perceba esse movimento aí que nós devemos ter em mente para que possamos ter estratégias de acordo com o que a palavra nos ensina para continuarmos na realidade do reino de Deus, sendo fiel aos seus desígnios, ok? Então, o primeiro tópico aqui, a sutileza do ataque, né? Nós devemos entender que uma realidade que devemos perceber é a existência de Satanás e dos seus ataques contra a Igreja de Cristo. Na teologia sistemática, nós estudamos a respeito dos fundamentos da doutrina de Satanás, que é chamado de, em alguns livros, em algumas teologias sistemáticas, de satanologia ou até mesmo também de demonologia, né? Que são os anjos caídos, os demônios, o principal deles, Satanás, né? A carreira de Satanás, que se estende desde a criação, desde antes da criação do homem, de acordo com Jó 38:7, até a eternidade futura, ela forma uma doutrina significativa das Sagradas Escrituras, né? É interessante nós percebermos que a Bíblia está tão cheia de referências a Satanás que parece impossível manter a fé cristã sem aceitar a realidade do diabo. Eu trato disso porque muitos crentes, irmãos nossos, eles percebem que a vida cristã é apenas aquela realidade de estar em um lugar ou adorar a Deus, que é estar em um local, adorar a Deus e perceber a realidade dentro do seu contexto, mas sem perceber que existem coisas mais além, guerras espirituais em um mundo sobrenatural, onde ele não consegue enxergar e que ele deve estar todo o tempo preparado para lutar também nesses aspectos, né? A realidade de ser cristão não é apenas enxergar o mundo ao seu redor com os problemas diários, mas a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra tem a ver com os principados e potestades, onde nós não conseguimos enxergar. Então, é uma realidade bíblica. A sua existência aqui, ela é comprovada, a pessoa de Satanás, a figura de Satanás, é comprovada em nada mais do que 9 livros no Antigo Testamento. Nós observamos em Gênesis, em Levítico, em Deuteronômio, em 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e também o livro de Zacarias, né? E por todo o Novo Testamento. Satanás,
Esse nome, essa palavra em hebraico, significa nada mais do que o adversário, o acusador, aquele cuja a essência do seu caráter é mau. Então, nós entendemos aqui nesse primeiro momento a sutileza desse ataque, as perseguições pelo próprio acusador e adversário, ok? O segundo ponto, o alerta para o povo de Deus, né? Ele destaca aqui nesse segundo ponto tanto referências do Antigo como do Novo Testamento. Em especial no Novo Testamento, ele destaca o advérbio grego retos, né? Traduzido como expressamente. Ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aí continua o texto. Então, o que devemos destacar aqui é que o verbo que antecede o advérbio, né, legou, que significa falar, dizer, e em seguida vem o advérbio retos, que descreve como o Espírito fala, a saber, de forma clara, de forma expressa, de forma explícita em algumas versões, né? Então, ou seja, o Espírito falava claramente, com autoridade, a maneira de um orador que discursa. Não podia haver dúvidas quanto ao que ele queria dizer. Ou seja, a profecia ela é clara. Aqui não é uma construção enigmática, mas é uma profecia clara, com termos claros e de forma prática. Por isso que destaco aqui, de acordo com o que o autor trouxe em seu texto, o advérbio retos, né, que significa basicamente falar claramente, falar de forma explícita. Então a profecia ela é clara. Então o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que os cercam, ok? A bem da verdade, nós devemos perceber que nós não estamos desavisados. A história da redenção é o agir do próprio Deus em nosso favor para nos buscar. A todo momento ele diz, vinde a mim. Às vezes fazemos um movimento contrário ao seu chamado, preferindo as coisas do mundo sem escutar a voz de Deus. Então, as sutilezas dos ataques contra a igreja, contra os seus membros, são percebidos diariamente quando estamos em comunhão com Deus e atendemos aos seus convites. As misericórdias dele só se renovam porque as nossas ofensas também se renovam. Esse escutar, esse agir, esse caminhar em direção à vontade de Deus, ele deve ser diário em nossas vidas, ok? O terceiro tópico aqui, o terceiro subtópico, melhor dizendo, ele trata do tema a igreja na reta final. Aqui eu quero destacar apenas o conceito de últimos tempos, né, que aparece aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aqui é basicamente a definição de últimos tempos que destaco aqui nesse tópico. O que significa isso? É um período de tempo final ou idade onde Deus terminará a sua obra redentora e porá fim à injustiça e o mal. Também é conhecido como últimos dias, né? Alguns teólogos colocam aí desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda, né? Quando ele voltará para buscar a sua igreja, desde a sua ascensão até o seu retorno. Esse ínterim, né? Esse meio tempo, esse período aqui que compreende a sua primeira vinda e a sua segunda vinda é conhecido na teologia como últimos dias, ou bem como o autor colocou aqui, a era da igreja, né? A era da igreja, bem como também inaugurada ali em Atos 2 com a descida do Espírito Santo, ok? Vamos agora para os destaques do segundo tópico, onde iremos tratar a respeito da natureza do ataque, ok? Primeiro, o ataque é de natureza espiritual. Observe aqui, o ataque é de natureza espiritual. A luta contra Satanás e seus demônios, ela é feroz e ela envolve forças da luz e das trevas, né? Principados das trevas, potestades e poderes estão sob o domínio de Satanás e estão sujeitos às suas ordens, as quais nós podemos colocar aqui os seus tenentes. Os demônios se deleitam em cumprir as ordens do seu mestre. O exército de Satanás, ele é agressivo, ele é maligno, ele é cruel e seu poder está nos altos lugares e em redor de todo o mundo. Nós devemos perceber isso, né? É poderoso demais para que nós consigamos lutar com as nossas próprias armas. Mas nós não podemos, de fato, fazer concessões, abrir brechas a Satanás, nem nos entregarmos a ele
Pelo contrário, nós temos que, de fato, resisti-lo conscientemente e consistentemente, seguindo as instruções da Bíblia Sagrada para que nós possamos obter vitória. Estão em jogo aqui a vida e a morte. Tiago capítulo 4, verso 7 fala o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observe aqui que para que o diabo fuja de nós, existe uma condição: sujeite-se a Deus. Esse é o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo subtópico, eu quero destacar aqui o ataque, ele é de natureza também, além de espiritual, é de natureza moral. E aqui ele faz uma exposição do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos malignos, ou melhor dizendo, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí no verso 2 ele fala: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O sentido original aqui de hipocrisia, de hipócrisis, significa desempenhar um ato em um palco, ou seja, demonstrar aquilo que não é realidade. É como se fosse uma máscara, é como se fosse transmutar, mudar a realidade dos fatos. É basicamente esse o entendimento aqui dessa palavra. O autor aqui da presente lição, ele destaca duas palavras aqui, casteriazo, que significa cauterizar, e suneidesis, ou suneideses, que significa consciência, ok? Aqui ele fala cauterizar da própria consciência. Aqui, basicamente, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta ao pastor, ao jovem Timóteo, ele usa aqui a metáfora, uma metáfora que se baseia nas marcas feitas a fogo nos escravos e nos criminosos. Os criminosos, eles tinham essa marca no rosto, melhor dizendo aqui na fronte, Esses enganadores, eles agiam de forma deliberada, em total rebeldia. Eles vestiam-se de piedade, mas a sua conduta e as suas palavras provavam o oposto daquilo que eles eram, daquilo que eles pareciam ser, melhor dizendo. A marca aqui, na verdade, ela não estava em sua fronte, mas na sua própria consciência. Eles foram marcados para a servidão ao mestre cruel, o próprio Satanás. Então, a consciência, ela é aquela função da alma, do intelecto e das emoções e que nos diz respeito e que nos ensina e fala a respeito do que é certo e do que é errado. Quando se tem uma mente cauterizada, o indivíduo ele se torna depravado em sua conduta moral e em suas crenças religiosas. É basicamente esse o entendimento aqui do que podemos conceber nesse texto. Podemos classificar então o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, tanto sobrenatural, que é um aspecto espiritual, os potestades, principados, e também voltado ao aspecto moral, onde destacamos aí duas palavras, casteriazo e suneidesis, que significa cauterizar e consciência, ok? Vamos agora para o terceiro tópico, as esferas do ataque, as esferas desse ataque, e ele continua na exposição aqui do texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ele fala aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aqui a palavra grega ofistemi, que significa levar à revolta, desviar, quando ela é usada na voz transitiva, ou então afastar-se, retirar-se, ou apostatar, quando esse verbo ele é usado intransitivamente. Significa o quê? É rejeitar uma posição anterior, aderindo a posição diferente e que é contrária à primeira posição. É basicamente esse o entendimento aqui. É apostatar, é desviar-se, é levar à revolta, afastar-se, retirar-se de uma realidade primeira em detrimento de uma outra realidade, rejeitando totalmente essa primeira realidade. Ok? É basicamente esse o conceito e o entendimento aqui da palavra apostatarão da fé, ok? A primeira esfera, então, é religiosa. O autor ele destaca aqui que muitos daqueles que lutaram nas trincheiras, eles são os que causam danos e escândalos ao evangelho. Achei interessante essa colocação, porque demonstra aí pessoas que experimentaram, que foram beneficiados por
por isso, pela graça, pelo entendimento das verdades, mas agora se rebelaram, se revoltaram totalmente contra essa mesma verdade. Isso é um movimento muito perigoso e é uma verdade bíblica, né? A nossa posição, a nossa hermenêutica deixa claro esse entendimento, ok? Segundo, a esfera, além de ser religiosa, também é social, no aspecto aqui que ele fala. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, como explicamos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele continua o verso 3, que proíbem o casamento. Agora observe aqui. Aqui Paulo ele tinha em vista, quando ele fala aqui o que proíbe um casamento, os gnósticos ascetas, né? O contexto do texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que tinham em mente que o matrimônio era errado, porque a condição terrena de reprodução seria ou teria sido uma imposição de um demiurgo, um aion, né? Um criador inferior, aquele que é menor que Deus, que estava longe de ser o próprio Deus, por ter sido o criador desse nível terreno inferior. Então ele dizia que era a corrupção daquilo que era puro, daquilo que era íntegro, né? Deus não criaria essa instituição ou as relações sexuais para a reprodução, até mesmo para prazer dos seres humanos como criatura, né? Como deleitar-se com o seu cônjuge. Então os ascetas, os gnósticos, eles não tinham esse entendimento. Eles criam que o corpo seria a prisão da alma. A alma dela deve, aqui no entendimento deles, buscar a liberdade, e as atividades sexuais, elas poderiam impedir essa busca. Por isso que o apóstolo Paulo, ele destaca aqui, dentro dessa esfera social dos ataques, os que proíbem o casamento. Agora vamos para a aplicação. Observamos, interpretamos e vamos aplicar aqui. Aplicando hoje, não é diferente. O conceito de liberdade na pós-modernidade está em quebrar o paradigma patriarcal de família. Liberdade para eles é impor vários modelos de família e alguns mais radicais até tentam destruir esse conceito tradicional de família. Então, são os ascetas do século XXI, que dizem que estão aprisionados nos paradigmas judaicos cristãos que permeiam o nosso continente. Então, nós devemos perceber que essa guerra aqui, na atual conjuntura, ela é tanto dos de fora, como às vezes nós percebemos também como mau entendimento daqueles que estão dentro. Por que nós percebemos isso? Porque durante toda a historicidade humana, Satanás, aquele cuja essência do seu caráter mau, ele vem incansavelmente tentando destruir as famílias. Observe o quê? O que falar das últimas décadas? Leis, ONGs, corporações, empresas e até mesmo governos que servem como instrumentalidades nas mãos de Satanás, com o intuito de ressignificar, dar uma nova roupagem, fragilizar, aviltar e destruir o conceito bíblico de casamento. É isso que nós percebemos no mundo ao nosso redor. A causa, sim, da crise espiritual de muitas igrejas estão em alguns casamentos doentes. Casamentos fracos formam igrejas fracas. Casamentos perdidos tornam igrejas perdidas. Casamentos destruídos formam igrejas sem estrutura. É uma verdade. E Satanás sabe da importância da família, sabe da importância desta instituição criada pelo próprio Senhor. O que devemos perceber aqui e compreender e nunca nos esquecermos que o casamento, de fato, é uma instituição criada pelo próprio Deus, com o intuito de refletir a sua imagem e glorificar o seu bendito e poderoso nome. Casamento, de fato, ele é um vínculo doméstico. Família é a união de um homem com uma mulher e a sua prole. É isso que nós defendemos. A Bíblia, ela começa com o casamento, Adão e Eva, e termina em Apocalipse também com o casamento de Cristo e a igreja. Então, o casamento não é a ideia dos homens, não é um construto social. O casamento é coisa de Deus. Então, não há relacionamento entre seres humanos mais magnífico e importante do que o casamento. O casamento é a mais profunda de todas as relações. O casamento é tão importante que foi a primeira instituição criada antes da queda. Então, Deus fez o homem como clímax da sua atividade criativa e lhe deu uma missão, um propósito, que é a família e o casamento. Então devemos perceber isso como verdade das Sagradas Escrituras. Então, o que percebemos aqui? Investir no casamento é trabalhar
para que se cumpra o que Paulo disse, né? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então, o que aprendemos aqui? Nós podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas. Primeiro, a esfera religiosa e segundo, a esfera social, né? Então, devemos perceber esse movimento das sutilezas do próprio Satanás, ok? E por último, encerrando aqui a nossa ministração, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e a exposição que o autor, o pastor José Gonçalves, faz na sua lição, na lição de número 1, nós percebemos que a igreja ela é protegida, primeiro, com a exposição da palavra de Deus e, segundo, com a prática da oração. É um tema que recorrentemente nós iremos retornar ao longo de todas as 13 lições, né? Essa lição é baseada nos estudos hermenêuticos da própria palavra de Deus. E o movimento de oração deve ser algo natural do nosso coração. É buscar o trono da graça, é dialogar com Deus, é entender a nossa realidade de acordo com aquilo que Ele quer de nós. Então, oração não tem a ver com Deus que precisa nos escutar. Oração tem a ver com a nossa disposição de coração em entender aquilo que Deus tem para nos falar por meio da sua palavra. Então, guarde isso. Entenda que as Sagradas Escrituras, apesar de não conter tudo o que queremos saber, ela contém tudo o que Deus quer que nós saibamos. E Ele tem muito para nos dizer. Então, leia a palavra, medite nas Sagradas Escrituras e ore com todo o teu coração. É um movimento de inspiração. Respirar e inspirar, colocar para dentro, falar com Deus, tirar, para que Ele possa nos escutar, para que Ele possa, de fato, ver a verdade do nosso coração, percebendo os nossos defeitos, as nossas intempéries, as nossas impaciências e fazendo com que o Espírito Santo nos console e nos fortaleça para caminhar essa boa jornada. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil, não é um mar de rosas, não são esquinas de alegria, não são ladeiras de ouro ou ruas e cidades de cristais. Não, nós estamos na terra. Cada esquina tem o seu sofrimento. Cada ladeira tem o seu cansaço. Cada descida tem, de fato, a sua estrutura para tentar nos barrar e nos destruir. Mas devemos perceber que o Consolador, o Senhor Deus, Ele nos guia e nos estrutura para que possamos caminhar de pé, olhando para o alto e prosseguindo para o alvo. Então, que essa lição venha a ser abençoadora para os nossos corações. É isso que eu espero em Deus. Então, o nosso movimento tenha as lentes de Cristo no teu coração e enxergue a realidade como uma verdade absoluta que é as Sagradas Escrituras. Nós só iremos resistir ao diabo se nos sujeitarmos a Deus, já dizia Tiago. Até a próxima lição. Deus te abençoe.